Eu casei com 16 anos e o nosso relacionamento sempre foi tranquilo, em paz. Eu nunca desconfiei de nada dele. Pelo contrário, eu confiava até demais, né? Até o dia que, quando eu tava com 6 anos que a gente estava casado, eu peguei ele me traindo dentro da nossa própria casa. Foi assim, eu ia trabalhar de moto, né? E aí nesse dia eu esqueci que a Lili, que é a minha amiga, tinha me pedido pra levar um capacete a mais pra ela poder voltar comigo, né? Pra eu poder dar uma carona pra ela. E quando eu me lembrei, eu tava no meio do caminho já, então eu voltei pra casa pra poder pegar esse capacete. E quando eu cheguei, tava lá o meu marido, no bem bom, com outro dentro da nossa própria casa. Eu fiz o que qualquer outra mulher faria no meu lugar. Eu gritei, eu xinguei, eu briguei, eu agredi os dois. E depois disso, eu me separei dele. Ele foi para a casa dos pais dele e eu continuei na nossa casa que era alugada, que a gente alugava junto. E eu sofri horrores, lógico, né? Eu me casei com ele, eu tinha 16 anos, mas a gente namorava desde que eu tinha 14, então assim, era um tempão juntos. E depois daquilo, ele ficou no meu pé, me pedindo perdão, querendo voltar, falando aquelas coisas que todo traidor fala. E apesar de eu estar sofrendo muito, eu não quis, sabe? Eu tava muito machucada. Só que o grande inusitado foi que uns dias depois, mais ou menos uns 20 dias depois de eu ter pego essa cena, a mulher que tava com ele, a Rita, ela me procurou querendo conversar comigo. E eu sou uma pessoa muito estourada, eu não tenho filtro pra falar não. Então eu falei logo na cara dela que eu não tinha nada pra tratar com ela. Mas ela ficou insistindo, insistindo, até que por curiosidade eu aceitei, eu resolvi conversar com ela. E eu lembro que no dia que eu fui encontrar com ela, eu tava tão nervosa, eu tava morrendo de medo de não conseguir me segurar, sabe? E de avançar e agredir ela de novo. Mas eu respirei fundo, coloquei meu salto alto e lá fui eu. E aí quando eu cheguei lá, ela veio com uns papos pra mim, falando assim que tava muito arrependida, que nunca tinha ficado com um cara casado antes, que ela não queria ter estragado o nosso casamento. E eu fiquei pé da vida, né? Eu falei assim, ah tá, você tava na minha casa, dando pro meu marido, e agora vem falar que não queria ter estragado o meu casamento, você queria o quê então? Ter inovado a nossa relação, é isso? E a gente ficou desse jeito, ela falava uma coisa, eu rebatia. Ela falava outra, eu rebatia. Acho que a gente ficou assim por volta de uns 40 minutos, até que eu me cansei, virei as costas e fui embora. Quando eu cheguei em casa, tinha uma solicitação de amizade dela no meu Facebook. Eu falei, gente, mas que diabos essa mulher tanto quer comigo, né? Mas eu resolvi aceitar para poder sair por cima. Eu pensei, se eu não aceitar, ela vai achar assim que eu tô com dor de cotovelo e tal, né? Então vou aceitar. Aceitei e deixei pra lá. E aí nisso, ela começou a curtir todas as minhas fotos, comentar tudo que eu publicava, sabe? Todas as coisas ela tava assim, curtindo, comentando, interagindo no meu perfil. E aí passou mais uns dias e ela me mandou uma mensagem falando assim que tinha uma coisa muito maluca pra me contar. E eu só coloquei um ponto de interrogação, sabe? Eu tava sempre tentando cortar ela. E ela falou assim, olha, isso que eu vou te contar, você vai achar meio maluquice, até eu acho, mas tem coisa que a gente não controla, né? E ela disse assim pra mim que ela era bi e que desde o dia que ela me viu, ela ficou apaixonada, ela não conseguia parar de pensar em mim. E eu lembro muito bem da minha reação. Eu falei assim, que? Você só pode estar zoando com a minha cara, né? Até ontem eu te peguei com o meu marido e agora você vem falar que tá afim de mim, você tá querendo mais o quê? Você tá querendo me destruir o resto, é isso? Mas ela começou a me falar, a me explicar e eu fiquei convencida que realmente sim, ela tava afim de mim de verdade. Olha só a peça que o destino me prega. E eu, é claro, fiquei meio sem reação, né? Então eu fiquei parada ali, tentando assimilar aquelas mensagens. E aí eu tirei print de tudo e mandei pra Lilica, a minha amiga. E ela ficou doida, falou assim, amiga, pelo amor de Deus, bloqueia essa mulher. Essa mulher só pode ser maluca, ou ela tá querendo infernizar a sua vida, não tem condições. Eu falei assim, amiga, não, ela realmente tá falando a verdade. E aí eu comecei a ter uma ideia. Eu falei assim pra minha amiga, quer saber? Eu não vou bloquear ela, eu vou dar corda pra ela, eu vou seduzir, eu vou fazer ela acreditar que eu tô apaixonada por ela também, e aí eu vou me vingar dela e do meu ex. E a minha amiga falou assim, não faz uma coisa dessa, esse negócio de vingança não dá certo, vai dar merda, para com isso, bloqueia essa mulher e deixa esses dois pra lá. Mas eu tava decidida. Eu falei pra Lilica assim, que eu queria fazer ela sentir a dor que eu senti aquele dia que eu peguei os dois na nossa casa. E aí eu comecei, sabe? Comecei a curtir também as publicações dela,
a comentar as fotos. E aí ela começou a perceber que eu tava retribuindo e a gente começou a conversar no Facebook. E todas as mensagens que ela me mandava, eu respondia de uma forma muito carinhosa, deixava beijinho, deixava coraçãozinho, e assim a gente foi indo vários dias até que ela me chamou pra sair. Ela sentiu confiança que eu realmente estava na dela e me chamou pra sair. E eu fui. E naquele nosso primeiro encontro a gente se beijou, foi só beijo, sabe? E foi muito estranho pra mim, porque eu nunca tinha ficado com mulher, eu nunca senti atração por mulher, nunca tinha me imaginado ficando com uma mulher. Mas eu ainda não estava satisfeita. Eu queria ir até o final. Eu queria que ela acreditasse que a gente realmente estava tendo um namoro, estava tendo um relacionamento, para ela mesma contar pro meu ex, e aí sim eu me senti vingada de verdade. Então eu continuei, sabe? A gente saía todo final de semana, a gente se falava todos os dias, o dia inteiro. Eu mandava foto pra ela do meu café da manhã, mandava foto quando ia dormir, ela do mesmo jeito. Depois tudo que a gente ia fazer era junto, sabe? E aí os dias foi passando, e adivinha? Sim, eu me apaixonei pela Rita. Eu tive essa mesma reação que você tá tendo agora, foi a que eu tive. Cara, eu não conseguia acreditar que eu tava apaixonada por uma mulher. E o pior, a mulher que eu peguei me traindo com o meu marido. Tipo, eu não sabia como reagir, eu não sabia o que fazer, eu tava perdida, eu não imaginava que isso pudesse acontecer, sabe? Desde o começo, os meus planos era só a vingança. E o pior, que eu não podia nem contar pra minha amiga, porque a Lilica, ela é uma pessoa muito preconceituosa. E eu sei disso porque ela tem uma prima lésbica que ela me falava muito mal dessa menina pelo simples fato dela ser lésbica. Então eu não podia contar isso pra ela, sabe? E aí eu resolvi deixar essa história de vingança pra lá e só curtir o momento. Porque eu tava muito feliz com a Rita. Quando eu caí a ficha, eu tava muito feliz com ela. A gente saía, a gente se divertia e eu nem tava lembrando do meu ex mais, sabe? Então eu só resolvi curtir, mas sem falar pra ninguém, porque aquilo ali era muito novo pra mim, sabe? Eu ainda não tinha coragem assim de assumir. E aí a gente continuou ficando. Eu já tava muito apaixonada por ela, até que um dia a Rita dormiu na minha casa, tipo, ela já tinha dormido outras vezes, mas sempre ela ia embora muito cedo. Mas nesse dia, a Lilica chegou na minha casa antes da Rita sair. E aí, quando a Lilica percebeu que a gente tinha dormido juntas, nossa, ela começou a fazer o maior barraco. Ela começou a gritar, sabe? Falou assim, amiga, você tá maluca? Que aberração é essa? Isso não é de Deus, que coisa horrível. E gritando e falando. E eu, com medo da Lilica conversar demais perto da Rita, contar o que não podia contar, eu tentei pegar no braço dela e arrastar, tirar ela dali, sabe? Mas ela tava muito brava. E aí ela acabou falando, gritando, ela falou assim, essa sua vingança foi longe demais, eu te falei que isso não ia dar certo, perto da Rita. E aí nessa hora que eu olhei pra Rita, ela já começou a chorar e ela falou assim, eu não acredito que você fez isso comigo, você me usou pra poder se vingar, eu sei que eu errei, mas eu não merecia passar por isso, você me fez te amar só pra poder vingar, fazer eu sentir essa dor que eu tô sentindo ainda. Pra mim, você é um monstro pior que eu. E eu tentei explicar, sabe? Falei assim, Rita, realmente esse era o meu plano no começo, mas eu me apaixonei de verdade, o que a gente tá vivendo é real. Mas ela não me deu ouvidos e saiu correndo chorando e depois a gente não se falou mais. Nessa altura, tinha mais ou menos uns 6 meses que a gente tava se relacionando, sabe? Então eu sofri muito. Eu comecei de novo a sofrer por causa de um ex, porque, como eu disse, eu não esperei, mas eu tava gostando dela. E depois disso, depois desse meu relacionamento com a Rita, eu nunca mais fiquei com mulher. Eu acho que isso foi só um castigo pra mim, sabe? Não o fato de me relacionar com mulher, de gostar de mulher. Eu digo castigo, o fato de eu ter me apaixonado por ela só pra eu poder sofrer por causa daquela vingança, né? Pra eu poder aprender que vingança não leva ninguém a nada. Pelo contrário, se desde o começo eu tivesse deixado aqueles dois pra lá, tivesse deixado essa história pra lá, eu teria evitado que eu sofresse mais ainda, eu teria evitado de magoar a Rita e teria evitado também de ter perdido a minha amiga, porque depois que a Rita fez, eu não consegui mais conversar com ela, sabe? Porque, tipo, mesmo que eu tivesse errada, ela não tinha o direito de fazer aquilo naquele momento. Ela tinha que ter me deixado falar, sabe? Então, o que eu te digo sobre vingança é que
Sabe aquela frase do Chaves, aquela bem clichê antiga, que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena? Então, pode acreditar nela. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Caraca, que história que teve reviravolta, hein? Tudo que era inusitado de acontecer, aconteceu, né? A amante do marido dela se apaixonou por ela tentando vingar, acabou se apaixonando pela amante também, né? Enfim, uma loucura só. Porém, no meio dessa loucura, o que a gente pode tirar de lição, né? Que às vezes a gente, no calor do momento, né? Na dor, na tristeza que você tá passando, você só quer vingar. Mas eu acho, gente, a gente pode ver que essa história, que a vingança, ela acaba machucando mais a pessoa que tá vingando do que aquele que vai ser vingado, né? Porque ela só acabou estendendo mais o sofrimento dela. No tempo que ela começou a sofrer novamente pela Rita, ela poderia estar começando a viver de verdade, poderia estar começando a ser feliz, né? Só que ela quis ir se vingar. O destino acabou pregando uma peça nela, que ela se apaixonou pela mulher, e quando a mulher descobriu, né, que aquilo tudo era só uma vingança, ela terminou com ela e ela voltou a sofrer novamente e começou a sofrer também porque perdeu a amiga. Então é isso, a lição que fica é pra gente, se você não consegue perdoar aquilo que aconteceu com você, só deixa pra lá e segue a sua vida, não inventa de se vingar não, que você vai se machucar mais ainda. Espero muito que tenham gostado dessa interpretação de hoje. Deixa aqui a nota que vocês me dão para essa interpretação de hoje, para essa história de hoje. Deixe também o seu joinha, que ajuda muito no crescimento do canal, não te custa nada e me ajuda demais, tá? Se inscreva se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga lá no Instagram, que é esse que tá passando aí na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que nosso canal é interpretação de histórias de vida, não é conto erótico nem nada do tipo, tá? E as histórias que aparecem aqui, elas são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias. Eu sempre falo porque a minha intenção não é enganar ninguém, a minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? É isso, um beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!